Bem-vindos ao meu canal, gravando esse vídeo aqui para poder falar com vocês. Você tem vivido pela fé ou você tem andado ansioso? Hoje eu quero falar sobre ansiedade, então já curte aqui esse vídeo, deixa um comentário aqui sobre ansiedade que possa contribuir para quem estiver assistindo. Se inscreva no nosso canal e, pelo amor de Deus, compartilhe com mais pessoas, porque ansiedade é um tema importantíssimo que a gente precisa falar para muitas pessoas, para que possa edificar outras vidas e outras pessoas. Primeira coisa, eu quero dizer para você que talvez você não esteja cansado por causa daquilo que você está vivendo, mas talvez você esteja cansado por causa de tudo aquilo que você está imaginando, de todo o futuro que você está trazendo para o presente. Então você está aqui no presente, mas a sua mente está na semana que vem, no próximo mês, no próximo ano. Aí você fica pensando, será que vai dar certo? Será que essa porta vai se abrir? Será que o meu casamento vai melhorar? Será que a minha vida financeira vai virar? Será que eu vou conseguir romper nessa empresa? Então às vezes isso está roubando o seu cansaço, porque o seu corpo está vivendo hoje, mas a sua mente está tentando resolver um problema amanhã, que ainda nem chegou. Então presta atenção nessa frase que eu vou compartilhar com você aqui. A ansiedade é a tentativa da alma de carregar um amanhã que Deus não colocou na sua mão. E talvez seja exatamente por isso que você está cansado, e eu estou falando com você que está assistindo esse vídeo, está exausto, está cansado, não aguenta mais. Você está carregando o peso da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta na tua mão, do mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Você está carregando o mês de novembro, de dezembro, todos os meses na sua mão, a semana inteira, o mês inteiro, mas tem um capítulo da palavra de Deus que nos dá uma instrução poderosíssima. Jesus, escrevendo em Mateus no capítulo de número 6, diz assim, olha só: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então se você está assistindo o vídeo até aqui, você vai escrever aqui embaixo, Mateus capítulo 6. Escreve nos comentários, Mateus capítulo 6. Por que, Diogo, escrever? Porque você nunca mais vai esquecer desse versículo. Então escreve aqui embaixo, Mateus capítulo 6. Jesus não está dizendo que a gente não deve planejar. O planejamento ele é realmente sabedoria, devemos ter planejamentos. Jesus está dizendo que você e eu não devemos sofrer de forma antecipada. Existe uma diferença muito grande entre eu pensar e planejar no futuro e eu sofrer o futuro. Eu tentar viver o futuro. Eu e você podemos organizar o amanhã sem abandonar o hoje, vivendo o hoje. O problema é que muita gente está preocupada com aquilo que deseja colher no futuro e deixa de viver o hoje. E aí, por deixar de viver o hoje, deixa de plantar o hoje. E aí, por deixar de plantar o hoje, deixa de colher o amanhã. Então, fica tão preocupado, percebe isso, fica tão preocupado em colher o amanhã ou no que vai colher amanhã, que deixa de plantar o hoje e aí vai deixar de colher o amanhã. Isso é muito poderoso. Quer um casamento melhor, mas não conversa com ninguém, quer uma empresa maior, mas não executa, quer crescer espiritualmente, mas não ora, enfim, quer ter uma vida financeira boa, mas não consegue guardar dinheiro hoje, organizar a sua vida financeira hoje. Por quê? Porque está paralisado, está cansado com o tanto que fica se preocupando no amanhã. Olha só essa frase: o futuro que você deseja só chegará se você não deixar de plantar o hoje, não deixar de plantar no presente. A ansiedade fica colocando a tua mente lá no futuro, cansando as suas mãos, paralisando as suas emoções. Você pensa tanto naquilo que pode acontecer que deixa de fazer aquilo que deveria estar fazendo, sabe? E é aqui que a ansiedade, ela começa a tocar na nossa fé. E por isso eu fiz a pergunta no início do vídeo. Você tem fé ou você vive ansioso? Eu não estou falando de transtorno de ansiedade, porque isso você deve procurar um profissional para poder resolver. Eu não estou falando de problemas extremos, psicológicos, psiquiátricos, porque isso você precisa procurar realmente um profissional para resolver isso. Não é falta de fé da tua parte. Estou falando daquela ansiedade que a gente alimenta no dia a dia, sabe? O excesso de preocupação, a tentativa de controlar o que não dá para controlar, o sofrimento por situações que ainda nem vieram a acontecer. Aí você se pergunta, se eu realmente acredito que Deus já está no meu amanhã, por que eu estou tentando chegar antes dele? Porque se você realmente acredita em Deus, você precisa acreditar que o teu Deus já está no teu amanhã, já está no ano que vem, já está no mês que vem, já está na semana que vem, já está no próximo dia. Então você não precisa se preocupar no dia de amanhã. Nosso Deus é eterno, eu preciso te lembrar isso, ele está no teu amanhã já.
Ele já está cuidando do teu amanhã. Olha o que diz o texto de Filipenses no capítulo número 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo ele não está dizendo apenas, não fique ansioso. Ele está apresentando um caminho para mim e para você. Ele está dizendo, vocês precisam trocar a ansiedade de vocês, a preocupação de vocês, por oração. Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todas, não só uma, 2, 3, 4, 5, 6, não. Todas sejam conhecidas do Senhor. Ele está dizendo, se você está preocupado com o casamento, não fique se preocupando, não fique ocupando a tua mente com isso, para que você não perca a tua força, para que você não se sinta cansado, para que isso não te limite. Não faça isso. Antes, comece a falar com Deus sobre o teu casamento, entregar a Deus o seu casamento. Ele está dizendo, identifique o que te deixa ansioso e transforme essa preocupação em oração. Sabe? O que está tirando a sua paz? Você pode refletir hoje aqui nesse casamento. Ou melhor, nesse vídeo. Você pode refletir nesse vídeo. O que está tirando a sua paz? O que está te deixando preocupado? É o casamento? São dívidas? É a sua vida financeira? É a sua vida profissional? É o seu relacionamento? São amizades? O que é? Você pode colocar isso diante de Deus. É o seu filho? É o seu pai? É a sua mãe? É o teu país? Você não precisa ficar preocupado com isso a ponto disso te roubar a fé, a ponto disso te roubar a vida, a energia que você tem. Você deve colocar isso diante de Deus. Então pare agora aí de conversar com a sua própria mente, de tentar resolver isso com a sua própria mente, porque isso só vai te cansar. Comece a colocar isso diante de Deus. Então, você precisa lembrar de um texto também que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, que diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se você está até aqui nesse vídeo, você vai escrever aqui embaixo também nos comentários, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Por quê? Porque você vai lembrar que nós precisamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia não manda a gente esconder as ansiedades. A Bíblia manda a gente lançar. Sabe o que significa lançar? Lançar significa retirar de mim e colocar em outro. Em quem que eu posso lançar a minha ansiedade? Em quem que a Bíblia está mandando eu lançar? A Bíblia está mandando eu tirar ela de mim e colocar em quem? Em Jesus. Por quê? Porque só Ele pode resolver os problemas que estão no amanhã. Afinal, só Ele está no meu amanhã. Então, muitas vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer orar e depois entregar para Deus e logo depois pegar o problema de volta. Então hoje Deus está te chamando para fazer algo completamente diferente. Ele está chamando você hoje para fazer uma entrega verdadeira. Uma entrega que ora, entrega, fala aquilo que está me preocupando, aquilo que está dificultando a minha vida, que está me tirando a energia, me roubando a energia, me dando cansaço. E que deixa, não pega de volta. Faça a sua parte no presente. Ore, trabalhe, converse, se relacione, se dedique e deixe Deus fazer com o amanhã aquilo que somente Ele pode fazer. Sabe? Não tente assumir o lugar de Deus. O seu coração foi criado para confiar completamente em Deus, porque é Ele que sabe tudo do amanhã e você não precisa ficar ciente, saber do amanhã. Você apenas precisa entender que Deus está lá. Amém? Então eu queria terminar esse vídeo orando com você. Feche seus olhos aí, onde você estiver. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, aleluia, Senhor, as nossas petições. Eu entrego a Ti, Deus, as nossas demandas, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, sejam elas, Senhor, matrimoniais, casamentos, filhos, filhas, profissionais, demandas profissionais. Deus, trabalhos, empresas, nós te entregamos em Tuas mãos, porque nós sabemos que só o Senhor está no amanhã. Hoje, queremos fazer a nossa parte,
Orar, entregar, confiar, acreditar, trabalhar, nos esforçar, porque sabemos que o Senhor nunca nos desamparou. A tua palavra diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Sabemos que o Senhor trabalha para aqueles que nele, no Senhor, confiam. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e o pastor por excelência. Portanto, hoje lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e sabemos que o Senhor vai ter cuidado de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Digite um amém aí embaixo nos comentários, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.